Momento em que a palavra de Deus será proclamada aos nossos corações. E dando continuidade, então, irmãos, à série de exposições no livro de Gênesis, eu os convido a abrirem as Sagradas Escrituras no capítulo 24. Capítulo 24 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 24. Nós vamos fazer uma leitura da perícope que será pregada nessa manhã. Versículos 1 ao 9, irmãos. Assim diz o Senhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que se reúnem nesta manhã na tua presença. Abençoa-nos, Senhor, com a tua verdade. Admoesta-nos, Senhor, e transforma-nos pelo poder do teu Santo Espírito através da tua palavra. Que em nosso coração guardemos todo o teu santo e bom conselho, Senhor, para vivermos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra como a fé de Abraão se consolidou no decorrer da sua vida. Se outrora essa fé foi vacilante, agora, nestes últimos 3 capítulos, ela se mostra intrépida. Uma fé madura, segura e confiante. Uma fé que não duvidou, mesmo diante do impossível. Uma fé que não se acovardou, mesmo diante da maior prova e prova de vida que ele teve que encarar durante toda a sua existência. Uma fé que não definhou diante da tristeza causada pela morte de quem mais amava. Uma fé madura que confia em Deus, que confia nas suas palavras, que confia nas suas promessas, que confia na sua providência. É o cerne de todo esse capítulo de número 24, do qual, irmãos, começamos a expor nessa manhã. No capítulo anterior, se nós bem lembrarmos, Abraão havia sepultado Sara, sua amada esposa. Agora, o velho patriarca busca uma noiva para o seu filho, seu unigênito filho, poder se casar. Percebam que a proximidade destes 2 eventos não é de modo algum fortuita, mas proposital por parte do autor e por parte do próprio Espírito Santo de Deus, pois marca um período de transição na história de redenção. Como diria Matthew Henry, Deus quer ensinar que quando uma geração se vai, o Senhor, em sua providência, suscita outra, garantindo assim não apenas a preservação de todo o gênero humano, mas principalmente a continuidade dos filhos da aliança. Assim, ele começa então essa transição
colocando em evidência o início da formação da família do patriarca que sucederá a Abraão, neste caso, Isaque. E, meus irmãos, a família é algo extremamente importante para Deus. É importante porque, através dela, o Senhor faz espelhar a sua imagem, faz espelhar o seu domínio, e quando isso acontece no Senhor, faz espelhar também seu gracioso pacto, além de fazer avançar o seu reino pelos séculos e os séculos dos séculos. E o meio que Deus utiliza para isso é através da sua providência por meio do casamento. O casamento, meus irmãos, é muito mais do que um contrato, é muito mais do que um acordo entre um homem e uma mulher para morarem juntos, dividirem as despesas, dividirem a casa ou assumirem um relacionamento íntimo perante a sociedade e as famílias. O casamento é um dos 3 acontecimentos mais importantes da vida de um ser humano. Os outros 2, certamente, nascimento e morte, também o são. Mas o casamento, biblicamente falando, é, portanto, um pacto firmado entre 2 pessoas, macho e fêmea, através do qual tornam-se uma só carne. Sendo a família e, portanto, o casamento algo tão importante para Deus e tão dependente da providência divina, sem aqui obliterar a responsabilidade humana, é preciso, então, irmãos, que o encaremos de um modo muito sério, considerando a fé, a esperança e o amor no Senhor, como o fizeram Abraão e Isaque, seu filho. E façamos isso, então, à luz desta primeira parte do texto que lemos há pouco, onde diz no versículo 1 e 2: Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. 3 coisas, irmãos, nós podemos observar aqui nessa perícope que vai do versículo 1 até o versículo 9 a respeito de Abraão, a respeito da constituição da família e a respeito da providência de Deus. Em primeiro lugar, a preocupação que tinha Abraão para com o seu filho, a preocupação que deve ter todo pai piedoso para com seus filhos. Perceba que, após a morte de Sara, Abraão sabia que a sua hora também estava chegando. Em breve ele partiria. E era preciso, portanto, encaminhar seu filho a fim de garantir que a bênção de Deus chegasse até ele e dele chegasse também a toda a sua posteridade. Mas, para que isso se tornasse realidade, era necessário que, ainda em vida então, seu pai lhe arranjasse uma esposa. Ora, Abraão cria na promessa da edificação da sua família, irmãos, e aguardou no Senhor, sem precipitação alguma, o momento certo para isso. Porém, Isaque já tinha aproximadamente 40 anos de idade. O costume de seus antepassados era de casar-se por volta da casa dos 30 anos, ou mais cedo ainda. Logo, o tempo havia chegado, o tempo estava passando e Isaque necessitava de uma esposa. E aí vejam, irmãos, Abraão era um homem rico, que possuía uma boa quantidade de bens, suficientes para deixar para o seu filho, para que este tivesse uma vida muito confortável. O Senhor o havia abençoado em tudo. E isso nos mostra, irmãos, o quanto a religião e a piedade favorecem a prosperidade exterior de um crente. No entanto, pais que amam seus filhos se preocupam com o futuro deles, não apenas naquilo que diz respeito às questões financeiras ou profissionais, uma preocupação do mundo odierno, e não somente do mundo odierno, mas do mundo antigo também era assim, irmãos.
Uma mente carnal não pode desfrutar o espiritual. Uma mente que valoriza o material não pode valorizar o que é espiritual. Mas se pais e mães amam verdadeiramente seus filhos e têm a fé de Abraão, primariamente e especialmente, antes da profissão do filho, antes das questões financeiras, antes de qualquer outra coisa, nutrem uma preocupação acerca das questões espirituais. E o casamento está ligado diretamente a isso. Ligado diretamente a isso. Não achem, irmãos, que a vida espiritual do seu filho ou da sua filha não está sob risco se esse casar-se com uma mulher que não compartilhe da sua fé, que não creia no único Deus vivo e verdadeiro e que não tema em seu coração ao Senhor. Estará colocando seu filho sob risco. Abraão sabia muito bem disso, irmãos. Ele amava a Deus, ele conhecia a Deus, ele temia ao Senhor, ele sabia de quão poderoso era o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Ele sabia em quem tinha crido. Ele conhecia as promessas e acreditava em cada uma das palavras de Deus para ele. E sabia que herança muito maior do que aquela terra Deus havia destinado à sua descendência. Sendo assim, vejam bem, irmãos, ele chama o seu servo mais fiel. Nós podemos dizer que era dentre os servos de Abraão o mais importante. Ele o chama e lhe dá então uma missão. E que missão era essa? Buscar uma filha para seu filho Isaque. Buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Porém, percebam que isso era uma tarefa tão árdua, irmãos, e tão importante, que antes disso ele faz com que o seu servo, nesse caso aqui, sem sombra de dúvidas, é Eliezer, ele faz com que Eliezer lhe faça um voto, lhe faça um juramento de que não tomará para o seu filho Isaque nenhuma das mulheres da terra de Canaã. Que ele irá procurar por essa mulher na terra de seus pais, na terra de Abraão, na terra de Naor, seu irmão. É de lá que ele vai trazer uma noiva para o seu filho. Ora, irmãos, Abraão conhecia a iniquidade e a degradação com que viviam os cananeus. Além disso, Abraão sabia, e vejam, irmãos, ele não só tinha conhecimento do fato, ele cria com todo o seu coração de que isso que lhe foi revelado certamente aconteceria. Que aqueles povos, aquelas nações estavam destinados à ruína, ao juízo de Deus. E por saber disso, então, ele não quer correr o risco algum, de ver seu filho Isaque tomando para si uma daquelas mulheres. Uma daquelas mulheres. E, meus irmãos, parece que muitos de nós está anestesiado. Porque assim como Abraão, nós dizemos crer nas mesmas promessas, nós dizemos crer no mesmo Deus, nós proclamamos que estas palavras contidas nestes 66 livros, foram inspiradas pelo Espírito Santo, que, portanto, são palavras de Deus, mas na prática não é assim que vivemos, principalmente naquilo que diz respeito aos nossos filhos, muitas vezes. Eu sei que nem todos aqui nasceram no Evangelho. Muitos aqui estavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor.
que pela graça escaparam da corrupção que existe nesse mundo. Principalmente a corrupção da luxúria, irmãos. Eu sei que muitos têm procurado criar seus filhos corretamente, tendo um cuidado redobrado para não precipitá-los, expondo-os ao mesmo mal do seu passado, mas há outros que estão relapsos. Muitas vezes confundindo liberdade com liberalidade. Cuidado, pai! Cuidado, mãe, com quem seus filhos têm andado. Com quem seus filhos têm chamado de amigos. Em que tipo de lugares seus filhos têm costumado ir. Que costumes eles têm abraçado. Cuidado para não colocá-los numa vitrine para os filhos do diabo. Cuidado para não estar entregando seu filho ou a sua filha ao cortejo dos malditos, dos réprobos, dos inimigos de Deus. Como fez Ló. Um dia desses nós estávamos falando de Ló, irmãos. Vejam no que se tornou as duas filhas daquele homem. Irmãos, assim como nós, os nossos filhos devem resplandecer a glória de Deus, a dignidade do caráter do Salvador. E não apenas no domingo, quando vem para a igreja, mas todos os dias, em casa ou fora de casa. E devem fazer isso nas suas palavras, devem fazer isso com seus corpos, com suas vestes, com suas obras. Você, pai, você, mãe, olhe para o seu filho hoje, olhe para a sua filha e veja se consegue enxergar neles isso, a glória de Deus e o caráter de Cristo. Veja se é isso que eles refletem, não apenas no seu modo de agir interior, que só Ele e Deus conhecem, mas no seu modo de agir exterior. Será que as pessoas olham para ela, olham para ele e veem a luz de Deus, a glória de Deus e o caráter de Cristo? Ou tem ele ou ela como mais um do bando? Se você olhar para ele hoje, ou para ela hoje, e enxergar isso que nós estamos falando aqui, irmãos, continue a lutar para que a cada dia seus filhos sejam mais e mais cheios do Espírito de Deus. Mas se ao contrário, você olhar para eles e não enxergar neles isto, arrependa-se, enquanto ainda há tempo, enquanto eles ainda estão debaixo da sua tutela. Guie-os no caminho do Senhor. Não coloque a culpa neles. Lembre-se que o comportamento e a modéstia dos seus filhos é de responsabilidade sua, pai. É de responsabilidade sua, mãe. Se eles estão falhando nesse quesito, é mostra de que vocês falharam com eles. Cuidem de seus filhos, irmãos. Deus lhes deu filhos com herança preciosa. Deus ama a família. Deus os livrou do laço do pecado. Cristo arrebentou as correntes que lhes prendiam e tem lhes transformado e tem chamado os seus filhos, e vocês têm consagrado os seus filhos a Cristo Jesus. Então façam valer isso.
zelem por suas almas, ainda que isso lhe custe as lágrimas deles agora. Porque é melhor fazê-los prantear agora para trilhar no caminho certo e jamais se desviar dele, irmãos, do que vocês chorarem no futuro quando eles mudarem o rumo das suas vidas. Abraão amava muito seu filho, mas amava ainda mais o seu Deus. E por isso ele se preocupa até mesmo com quem seu filho irá dividir o seu corpo, a sua vida inteira e a sua alma. Isso nos mostra então a segunda atitude de Abraão aqui no texto. O zelo que ele tinha para com seu filho. Vejam, irmãos, Abraão e Sara foram pais zelosos com Isaque. Sabiam o que lhe estava proposto, que compromissos e responsabilidades eles teriam que ter diante do Senhor e fazer com que seu filho também o tivesse. E à medida que ele ia crescendo em estatura e em conhecimento, eles iam lhe inculcando isso, corrigindo a rota aqui, corrigindo a rota acolá, mostrando a verdade. E é exatamente por isso, por serem zelosos para com os filhos e principalmente para com suas almas, que Abraão exige então de seu servo um voto. Pois vejam aí o que ele diz a ele, no versículo 2 ele diz: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Percebam aí, irmãos, que a incumbência que Abraão dá ao Damasceno Eliezer, cuja conduta, fidelidade e afeto para com Abraão e toda a sua família eram reconhecidos. Ainda assim, ele pede que esse homem jure. Ele não queria que seu filho corresse o risco da tentação. E assim ele chama ninguém mais do que aquele que desfrutava da maior confiança para executar a missão. E assim Abraão lhe faz jurar isto, tanto para sua própria satisfação, quanto para o envolvimento do seu servo, com todo o cuidado e diligência possíveis nesta questão. É interessante isso, não é? A gente olha a maneira como Abraão trata das questões espirituais para com o seu servo. E nisso o Senhor nos mostra da mesma maneira, o Senhor age com aqueles com quem Ele estabelece seu pacto. É necessário que eles jurem fidelidade. É necessário que eles publicamente confessem a seu nome. E quando fazem isso, irmãos, Deus é honrado nisso. Observem aí que o juramento é feito em nome do Senhor. Por quê, irmãos? Ora, porque Ele, somente Ele, e através dele, devem ser feitos esses votos. Alguns intérpretes, por causa do rito de juramento aqui descrito, ele colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, não precisa entrar em mais detalhes, acredito que os irmãos entendem. Muitos dos judeus, por exemplo, entendiam que se tratava de uma honra à aliança da circuncisão. E esse costume de pôr a mão debaixo da coxa, que é mencionado aqui em Gênesis, e também no capítulo 47, conhecido como juramento corporal, estava sem dúvida ligado ou conectado ao significado do quadril, como sendo a parte da origem da posteridade, a sede do poder
da vitalidade do homem. Ora, irmãos, o juramento sendo uma ordenança não peculiar à igreja, mas comum à humanidade, deve ser realizado com os sinais comuns de cada região ou cultura, a fim de atestar o compromisso assumido. No entanto, neste caso, especificamente, foi feito dessa forma peculiar e em nome de Yahvé, o Deus do céu e da terra, como soberano que governa sobre eles, pois não se tratava de um juramento comum, mas de um juramento que envolvia uma questão de grande importância em relação ao reino de Deus e à promessa. Ora, e de fato, irmãos, isso não poderia ser considerado de um modo diferente, já que Isaac não era considerado um candidato meramente piedoso ao matrimônio, mas era o herdeiro da promessa de Deus. E com isso chegamos então à terceira atitude de Abraão aqui no texto. Ele amava seu filho, ele zelava por ele, mas a sua confiança estava no Senhor e em sua providência. Vejam aí os versículos 6 ao 9. Você vai ver que a confiança que Abraão tinha em um Deus bom era tamanha que ele não tem dúvidas. Daria ao seu servo sucesso nesta missão. Abraão lembra que foi Deus quem o tinha tirado prodigiosamente da terra de seu nascimento, pelo chamado efetivo da sua graça. No entanto, você vai ver que a fé de Eliezer não era como a de Abraão, e assim ele pergunta ao seu senhor o que deveria fazer, caso não conseguisse trazer uma noiva para Isaac. Vejam aí os versículos 5 até o 9. Ele diz assim: E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Percebam aí que Abraão descarta por completo a ideia de que fosse necessário que Eliezer levasse consigo a Isaque. Abraão não queria correr riscos, irmãos. E que risco seria esse? De ser detido lá na terra de seus pais. A promessa que Deus tinha feito a Abraão e confirmado era de que ele daria Canaã à sua semente. Não Mesopotâmia. E, portanto, ele conclui que iria reconhecer os seus esforços para casar o seu filho entre estas nações, mas com uma mulher que fosse adequada para ser a mãe da semente santa. Por isso é que Abraão declara a Eliezer, dizendo que Deus enviaria o seu anjo diante dele. Isso nos mostra três coisas, irmãos. Primeiro, que aqueles que andam no caminho do Senhor guardam os seus mandamentos, nos seus desígnios e empreendimentos, têm boas razões para prosperar e ter sucesso neles. Deus fará com que nós sinceramente almejamos para a sua glória, resulte ao fim em satisfação. Em segundo lugar, nos mostra também que as promessas de Deus e as nossas próprias experiências são capazes de incentivar a nossa confiança no Senhor e as nossas expectativas em relação a Ele, em todas as questões desta vida. Em terceiro e último lugar, nos mostra
que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados não somente para a proteção, mas também para a orientação dos herdeiros da promessa. E Paulo, em Hebreus 1,14, nos fala sobre isso. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, e você será bem-sucedido, diz Abraão. O servo de Abraão, irmãos, agora começa a ter importância nessa história. E embora o seu nome não seja aqui mencionado, há muitas coisas registradas para a sua honra, que servem de exemplo a todos nós que servimos ao Senhor. Que seremos honrados se servirmos fielmente ao nosso Senhor. E adornarmos a doutrina de Cristo. Pois como diz a Escritura, em Colossenses 3, 24 e 25, Deus não faz acepção de pessoas. Um bom servo que tem consciência do dever da sua posição e o cumpre em temor a Deus, embora não tenha importância no mundo, nem o louvor dos homens, será reconhecido e aceito por Deus. Terá o louvor do próprio Deus. Que glória maior poderia um pecador receber? E esse texto de hoje, irmãos, nos dá um exemplo muito claro disso. Quão fiel o servo de Abraão provou ser ao seu Senhor. Tendo recebido a sua incumbência, vejam, com toda a prontidão, saiu em viagem, levando consigo apenas o que era necessário para a boa incursão. Desde o início até o fim dessa viagem, nós vamos ver, irmãos, como Eliezer se preocupou em honrar o seu Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Eliezer tipifica a figura dos ministros de Cristo, que saem em missão em busca da noiva do filho da promessa. Você sabe quem é o filho da promessa? Isaac tipifica a Cristo. Esses servos levam consigo tudo aquilo que é necessário, como Eliezer levou. Uma parte que contém todas as partes das riquezas do pai do noivo, e neste caso, o evangelho e a rica herança de salvação, suficientes para convencer a noiva. Mas quem é a noiva do filho da promessa? A igreja é a noiva. A igreja é a esposa do Cordeiro, como diz o apóstolo João em Apocalipse 21. A esposa de Cristo não pertence aos cananeus, mas vem da própria parentela do noivo, eleita por Deus, nascida de novo, nascida do alto, como eu e vocês. O noivo a aguarda chegar ansiosamente, para então apresentá-la ao Pai, imaculada. E então ali unirem-se por toda a eternidade. Percebem, irmãos, o quão importante é a família. E para a constituição da família, o casamento. Que o Senhor nos abençoe. E que assim como Abraão, demonstremos o amor, o zelo e a confiança pela fé no Senhor na vida de nossos filhos. Vamos orar, irmãos?